Então, boa tarde a todos. Dando continuidade à programação do Compis, agora nós teremos a palestra com a Gisele sobre a Agenda 2030 da ONU e as práticas de sustentabilidade nas empresas. Então, agradeço novamente, Gisele, a sua participação, agradeço a participação do pessoal também. Só uma rápida apresentação aqui, né, da Gisele. Ela é geógrafa, doutora em engenharia civil, diretora da ARP, Meio Ambiente, e atua nas áreas de consultoria em ESG, responsabilidade social, mentor empresarial e pessoal, colunista de sustentabilidade, palestrante em mercado de carbono, liderança com impacto, economia circular, Agenda 2030 ODS e inovação. Então, muito bem-vinda e obrigada novamente, Gisele. Muito obrigada pela apresentação. Só uma recomendação para o pessoal, vão guardando aí as dúvidas que vocês tiverem, que ao final a gente comenta elas aqui, a Gisele responde todas as questões, tudo bem? E é isso. Perfeito, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada, né, a todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo neste momento. E a gente vai ter um bate-papo bem legal e eu vou passar para vocês as informações, tanto teórica, técnica e prática também, né, em relação à questão da Agenda 2030 da ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e como isso se desdobra em práticas dentro das empresas, aí voltado mais especificamente para a parte do ESG, que são essas 3 letrinhas que têm movimentado o mercado em relação à questão ambiental, social e de governança. Só fazendo, né, a apresentação aqui que a Elisa já fez para a gente, então, eu trabalho, me engajo muito nessa questão, tanto social, trabalho com mulheres, né, que é muito importante também, a gente vai ver isso depois dentro dos ODSs. Sou signatária do movimento ODS de Santa Catarina, sou signatária e conselheira também do Capitalismo Consciente, sou embaixadora do Capitalismo Consciente Brasil, e desenvolvo esse trabalho de mentorias nas mulheres do comando, e embaixadora do Polo de Liderança Sebrae, e também do Human Skill, que é um movimento voltado para as habilidades humanas no futuro, nesse mundo que está se construindo agora, sobretudo a partir do mundo do pós-pandemia. E aí, para a gente poder ficar na mesma página e pensar um pouco, né, do que é a sustentabilidade, do que a gente está falando e onde é que ela começou, eu queria ter uma linha do tempo, assim, muito tênue e pontual, mas que a gente entenda quais são os principais marcos que nós tivemos ao longo do caminho nesse processo de construção da sustentabilidade e como ela tem se apresentado hoje, ou qual é o peso e a importância que ela tem no mundo de hoje, partindo da primeira semente, do primeiro insight. Eu trago aqui no final da década de 60, foi escrito um livro que se chama Primaveras Silenciosas. Ele foi muito importante porque esse livro, ele mostrou que testes que estavam feitos em um certo espaço, né, uma certa área, começaram a ter resultados ou ter interferências, isso, testes químicos, né, em outras áreas. Então, ali mostrava que até o voo da borboleta, enquanto uma borboleta bate a asa em um certo ponto do planeta, existe um impacto que se sente em outro espaço. Claro que aqui a gente está utilizando um simbolismo, ok? Mas é para que a gente entenda que estamos todos dentro de um mesmo sistema, ou dentro de um mesmo ecossistema, e que a questão do equilíbrio ambiental, essa visão para a questão ambiental, ela era muito importante e precisava ser revisto, necessitava de um peso a ser dado nesse momento. E aí, o primeiro ponto que a gente coloca, o primeiro marco realmente, assim, que a gente começa a falar na importância da sustentabilidade foi em 1972, na Conferência de Estocolmo, que vem essa questão dessa importância que a gente tem que dar para a questão do meio ambiente, ou essas interferências que estão acontecendo no meio ambiente, e como isso iriam interferir na própria vida ou na própria produção da vida humana. E aí, nessa virada de 70 para 80, começaram a surgir os primeiros estudos ambientais, as primeiras leis ambientais, que realmente voltavam a essa visão que uma obra, um empreendimento que estava sendo instalado, ele poderia gerar impactos, e aqui a gente fala impactos sociais e ambientais, e como isso ia refletindo, como isso ia adentrando dentro desse cotidiano das pessoas, e como isso ia interferir dentro da vida como um todo. E aí, dessa década de 80 para 90, que o marco que a gente tem aqui é a Rio 92,
nesse processo, nesse tempo, surgiu esse tema, né, da sustentabilidade, ou as 3 esferas da sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico, né, e como ela poderia estar interagindo. E aí, em 92, na Rio 92, se tem realmente o termo desenvolvimento sustentável como uma meta a ser atingida, ou uma meta a ser perseguida, para que a gente conseguisse ter esse equilíbrio, ou essa visão mais esperançosa do futuro. Então, buscava-se o desenvolvimento sustentável, né, na sua tradução, o que eu poderia utilizar de recursos naturais, né, no dia de hoje, e que pudesse satisfazer, ou pudesse manter essa vida no hoje, mas também garantisse essa vida nas próximas gerações, nas gerações futuras. E aí, a partir desse caminho, a partir de 90, né, dessa década da Rio 92, em 97 a gente tem a instalação do Protocolo de Kyoto, ok? Ele teve nessa reunião esse desdobramento, então a gente já começa a falar de aquecimento global, ou a importância de se pensar algo muito maior, né, dentro dessa questão. E aí a gente vem desdobrando. Em 2000 começou a surgir dentro do mercado financeiro, dentro dessas esferas maiores, como é que a gente poderia colocar isso em prática, onde é que haveriam financiamentos para que a gente pudesse colocar a questão da sustentabilidade em pauta em todas as esferas. Então, não só ambiental, porque até mais ou menos esse período a questão ambiental era uma militância, ok? E aí a questão da sustentabilidade, ela passa a ser entendida como um ativo financeiro, ou como eu posso estar trabalhando com isso, não do ponto de vista cru do lucro, ok? Mas como eu posso fomentar negócios a partir do verde. Então, aí é que vem essa perspectiva dos negócios verdes. No 2012, a gente tem essa perspectiva, né, foi o primeiro período que nós tivemos realmente da questão do mercado de crédito de carbono. Em 2015, a gente tem o Acordo de Paris. Então, aquela primeira semente que foi colocada lá no final da década de 60, aqui já se começam a pensar mais, ou se estruturar mais, essa visão de futuro. E aí, em agosto de 2021, saiu o relatório do IPCC, até essa semana saiu a segunda parte do relatório, que, como veio o termo de desenvolvimento sustentável, que era para utilizar esses recursos naturais no hoje e garantir essa geração no futuro, o que o relatório do IPCC traz para a gente é que não, o futuro que eu tenho que pensar é no hoje, ok? Eu não tenho mais esse tempo de utilizar esses recursos agora, e lá no futuro, as novas gerações ou as próximas gerações. Porque a nossa geração, o nosso momento atual, e aí a gente vê por esses eventos climáticos extremos, a gente já está sofrendo essas consequências desse desequilíbrio ambiental. Então, só para a gente ver como a questão da sustentabilidade, ela veio ganhando peso, ela veio ganhando corpo, e o próprio conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo revisto desse ponto de vista dessa urgência climática, dessa urgência que a gente tem hoje, né? Então, para que a gente entenda a questão da sustentabilidade, esse tripé, né, que é o triple bottom line que sempre se coloca, a questão do econômico, do social e do ambiental. Então, né, quando eu tenho, e isso é muito comum para quem trabalha dentro de projetos ambientais, eu tenho a visão do socioeconômico, ou do social, né, do socioambiental, mas quando a gente trabalha do econômico para o ambiental, aqui a gente está trabalhando essa questão da eficiência. E aí o mais importante para que a gente comece a pensar de uma maneira mais integrada e mais abrangente é entender que a sustentabilidade, ela não pode ser feita nas intersecções, ok? Eu tenho o econômico, eu tenho o social, então quando vai cruzar ali, eu tenho o socioeconômico, e aqui eu tenho um ponto a ser pensado da sustentabilidade, né? Ou o social e ambiental. Não, porque a Terra é uma só, nós estamos numa única esfera, perfeito? Então a gente tem que entender a sustentabilidade na sua integridade, na sua forma mais abrangente. E quando a gente começa a pensar isso, a gente aumenta a nossa lente, aumenta esse filtro, né, que a gente estaria excluindo alguma coisa, e a gente começa a pensar de uma maneira mais holística, e principalmente dentro do nosso momento atual, do nosso mundo atual, ok? E aí vem a pergunta, né? Tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso construir uma agenda sustentável? Agora eu já sei que eu não tenho mais tanto tempo assim, ok? Que eu preciso resolver no aqui e agora todos os problemas que a gente tem, mas como é que a gente se constrói isso? Como é que eu coloco isso tudo em prática? Então, a sustentabilidade hoje, né, ela vem se tornando uma agenda de estratégia corporativa. As empresas estão se posicionando, e isso é muito bacana, e a COP21 mostrou muito isso, porque, desculpa, 26, porque
governos vão e vêm, mas o papel protagonista das empresas, e depois a gente vai tratar um pouco dessa questão de nós consumidores, né, do nosso poder em relação a essa cobrança, né, de postura das empresas, nós temos força para isso também. Então, as empresas estão cada vez mais se voltando ou enxergando a sustentabilidade como uma forma de fazer negócios, ou uma nova forma de fazer negócios de uma maneira muito mais inteligente. Então, elas têm vários motivos para buscar a sustentabilidade na sua gestão, tanto econômica para ela mesma, como posicionamento ou direcionamento de mercado. E aí as empresas ao redor do mundo começaram a se preocupar com o grau de sucesso dos seus negócios, de acordo com a definição, ou essa nova definição do desenvolvimento sustentável. Então, hoje, não é mais o suficiente que as empresas se preocupem apenas com os aspectos e qualidades dos seus serviços e produtos. Dá licença, dá licença. Nikita, dá licença aí. Então, acho que tem algum áudio aberto. Então, hoje, não é mais o suficiente as empresas pensarem apenas em entregar produtos e serviços. E aí, o que eu estou dizendo aqui? Que a questão da sustentabilidade, ela tem que estar dentro dos processos, mas ela também essa visão da empresa para fora do muro dessa corporação. Então, eu me preocupar com a responsabilidade social, eu me preocupar com essa comunidade, eu me preocupar com os multi-stakeholders, né, entre acionistas, clientes diretos, clientes indiretos. Então, ela não tem mais, a empresa, o compromisso dela não é simplesmente mais entregar um produto e se isentar. Ela vai ter que acompanhar esse ciclo de vida do produto e estar mais próximo à sua comunidade ou aos seus clientes, aos seus stakeholders, para que se consiga fazer uma diferença. E aí, um grande ponto que a gente traz aqui para a gente poder pensar é a Agenda 2030 da ONU. O bacana é que a Agenda 2030, que seria, ela foi criada em 2015, ela serve como grande plano da humanidade para o futuro. E essa agenda, ela apresenta 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que mais adiante eu apresento para vocês, mas é muito legal, porque um dos lemas é não deixar ninguém para trás. Então, todos nós somos importantes, e todas as pessoas devem contribuir, seja de uma maneira pontual, como pessoa física, e pode ser signatário do movimento do ODS, mas ela também pode fazer isso enquanto empresa, enquanto sociedade, enquanto entidade, enquanto ONG, enfim, né, o terceiro setor. E os pilares para que se construa esse desenvolvimento sustentável no agora são as pessoas, a prosperidade, paz, parceria e planeta. Então, a gente pode ver que dentro dessas esferas, e isso depois se desdobra nos objetivos do desenvolvimento sustentável, essas esferas nos dão pistas de como a gente pode seguir perseguindo essa questão do desenvolvimento sustentável, como a gente pode estar cada vez mais próximo buscando a sustentabilidade. E aí a gente pergunta, tá, mas o que são esses ODS? De onde é que veio isso, né? Eles foram estabelecidos em 2015 e compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas que visam a humanidade até o 2030, ou seja, é o futuro. Por isso que a gente diz que essa é a década que a coisa tem que acontecer. É legal porque, assim, ela é uma agenda que ela é comum no planeta. Então, todos os países que são signatários da ONU, eles estão conscientes, eles estão trabalhando, né, para que se implementem, para que se coloquem em prática os ODS, ok? E pode ser feitas em todas as esferas. Então, desde governos, municípios, são 169 metas, que esses 17 objetivos eles se desdobram, e ali tem dicas super simples, práticas de como a gente pode trabalhar e como a gente pode alcançar essa questão da sustentabilidade. Então, é uma oportunidade sem precedentes, né, que a gente tem para colocar em prática um mundo numa trajetória mais sustentável. A gente focar naquilo que é importante e trabalhar para aquilo que deve ser feito. E aqui, para quem não conhece, esses são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e aí depois cada um desses eles se desdobram em metas. Então, erradicação da pobreza, acabar com a fome, vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, energias renováveis, trabalho digno e crescimento econômico, inovação e infraestruturas, reduzir as desigualdades, cidades e comunidades mais sustentáveis, proteção e consumo sustentáveis, combater as alterações climáticas, oceanos, mares, recursos marinhos, ecossistemas terrestres e biodiversidade, paz e justiça e parcerias para o desenvolvimento.
Então, aqui vocês podem observar que os ODS, eles apresentam uma série de ações ou portas para que sejam colocadas essas ações em práticas em diversas áreas. Então, eu sou signatária do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, e aí eu escolho alguns ODS que eu posso estar trabalhando de uma maneira muito mais acentuada, e eu me dedico a esse ODS. Eu tenho essa visão genérica, né, do que é a agenda e como eu posso estar trabalhando, mas a questão, por exemplo, de erradicar a pobreza. Então, durante a pandemia, minha família se comprometeu e a gente fez todo um esforço doméstico em doar cestas básicas para instituições que atendiam pessoas em vulnerabilidade alimentar. Então, a gente estava trabalhando com o ODS 1 e o ODS 2, ok? E também eu desenvolvo trabalhos com mentoria para mulheres, e principalmente mulheres que sofreram violência doméstica. Então, aqui eu estou dedicando meu tempo, estou dedicando um pedacinho de mim para a questão da igualdade de gênero, que é o ODS 5. São coisas que eu faço enquanto pessoa, para que eu torne o mundo que está ao meu redor muito melhor. Eu não preciso ser um governo, ser um país, né, ser uma grande corporação para colocar isso em prática. Quando eu economizo água, quando eu fecho a torneira, né, quando eu tenho um consumo consciente, tudo isso está dentro dessa composição, e aí em maior grau ou menor grau, dentro de cada ODS desse. Então, a gente tendo essa consciência ambiental, e aqui puxa muito para a questão da educação ambiental, a gente pode ver como tudo isso acontece. E é muito legal e é muito importante que o ODS 16, que é paz e justiça, então como a gente consegue manter todo mundo em harmonia, né, para que a gente consiga essa prosperidade, e o ODS 17, que são as parcerias. Então, eu não consigo fazer tudo sozinha, mas eu posso estar conectado, eu posso estar ligada a outros entidades ou elementos que eu posso estar contribuindo para esse desenvolvimento, seja, de novo, como pessoa física ou como pessoa jurídica, mas que eu tenha essa percepção de futuro ou tenha essa visão de esperança para o futuro. E a gente pergunta, tá, mas aí como é que eu posso aplicar esses ODS? O que eu posso fazer, né? Como é que eles podem ser colocados em prática? E aqui eu queria trazer para vocês 3 conceitos bem importantes, sendo que 2 deles eu vou dar algumas pinceladas, mas um eu vou trabalhar um pouquinho mais a fundo, até por questão de tempo e questão de escopo, a gente não tem como aprofundar, né? Mas eu trago para vocês a minha experiência enquanto profissional, enquanto técnica e também como pessoa, né? Dentro dessas esferas. Uma delas é a questão da economia circular, ok? Porque quando a gente pensa na economia circular, a gente está pensando em inovação, a gente está pensando em resíduos sólidos, a gente está pensando em uso da água, a gente está pensando em qualificação, educação, oportunidades, cidades mais inteligentes. Então, a economia circular, ela se espelha muito na natureza. Um produto ou algum elemento, ele já é pensado desde quando ele vai ser projetado, como é que cada pedacinho dele pode ser reaproveitado. Aqui, ele anda paralelo junto com a questão da política dos resíduos sólidos, entende? Então, se eu tenho um produto, eu coloco no mercado, ele vai virar um resíduo, eu posso colocar num aterro, eu posso fazer uma usina de lixo, né, de resíduo sólido, para poder gerar energia, ou eu posso fazer uma compostagem. Na verdade, não tem esse rejeito, não tem esse resíduo. Na economia circular, o resíduo e o rejeito, ele é alimento, então tudo vai se retroalimentando. E eu digo isso que ele se espelha na natureza, por exemplo, quando a gente come uma fruta, né? Eu comi a fruta, sobrou uma semente, ou sobrou alguma coisa que é um pedaço daquela fruta, eu jogo na natureza, ela virou um adubo, já está com aquela planta, e aquela planta alimenta algum animal, e aí entra na cadeia, enfim, tudo gira dentro de uma energia só, e a gente acaba reaproveitando. Então, aqui eu reduzo muito o impacto nessa questão da extração dos recursos naturais, e aqui também a gente trabalha muito com a inteligência humana, de como eu posso fazer produtos e serviços mais inteligentes, que tenham essa pegada, né, da economia de baixo carbono, então, né, dentro dessa questão, e reduzindo realmente os impactos ambientais e sociais. Um outro conceito que eu trago aqui para a gente pensar, eu vou dar só uma pincelada no final da nossa apresentação,
que é a questão das empresas, né, do capitalismo consciente, que é uma nova forma de se fazer negócio. Eu não penso apenas no lucro, e as empresas estão se voltando muito para isso, a gente tem dado muita palestra nesse sentido, porque a empresa precisa entregar mais do que produtos e serviços, lembra? Ela precisa se envolver com o processo, ela precisa entender que ela faz parte da solução, ela faz parte do problema, ok, mas ela também faz parte dessa solução, e como ela pode estar cada vez mais alavancando novas perspectivas ou novas oportunidades de estar fomentando tanto a parte da sustentabilidade como também a parte da inovação, né, e da humanização. Empresas que se preocupam com as pessoas, se preocupam com essas pessoas acima dos seus lucros e como transformar uma sociedade ou como transformar o planeta num lugar melhor. Porque não existe uma empresa espacial. Não, eu vivo aqui no meu mundo e a minha empresa está flutuando. Ela está em algum ponto, ela está centrada em algum espaço. E o que ela está causando de impacto nesse espaço e como ela está trabalhando para poder transformar isso em algo muito melhor. E aí, em específico, dentro da nossa conversa, a gente vai fazer esse link entre os ODS e o ESG, que vem da sigla em inglês, que trabalha muito com a questão ambiental, social e de governança. É muito bacana, e aqui a gente tem um recorte muito legal, que o ESG, ele nasceu dentro do mercado financeiro. Eu fiz um MBA em finanças que eu queria entender a sustentabilidade dentro do mercado financeiro. E nesse momento, foi se pensado assim, tá, tudo bem, que foi a virada de chave que teve praticamente na década de 80, né, o final de Estocolmo 72 para a década de 80. Lá naquele momento, as empresas, os bancos começaram a perceber que eles eram corresponsáveis pelo que estava acontecendo no planeta. Se eu faço um financiamento para uma empresa e essa empresa ou esse governo causa algum impacto no meio ambiente, um impacto na vida das pessoas, eu sou corresponsável com isso. E na década de 80, aquele recorte que a gente trouxe, ele mostrou que ali começaram as avaliações de impacto ambiental, os estudos ambientais, né, mais especificamente, o mais conhecido, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que é o IRIMA. E aqui, nesse ponto também, e principalmente na virada de chave de 2000, o mercado financeiro disse, ok, do jeito que está caminhando, a gente não vai conseguir ir muito longe, e aí com os estudos, com toda a perspectiva que tinha de mundo naquele momento, e o que a gente pode fazer e como a gente pode trabalhar com essa questão ambiental, com essa questão de humanização, com a questão da ética, para que a gente consiga construir um mundo melhor, porque eu tenho um poder na mão de lançar dinheiro no mercado, financiar projetos e produtos, e isso pode ter impacto na vida das pessoas e na vida do planeta. Então, como é que a gente trabalha? E aí, nessa virada de chave da década de 2000 para 2003, surgiu o que a gente chama de princípio de Equador. Ou seja, Equador é a linha que está no meio, né? Então, é um equilíbrio. Como é que eu posso trabalhar a sustentabilidade? Como é que eu posso trabalhar o desenvolvimento? Mas isso de uma forma harmônica e de uma forma mais prática. E aqui, aquela militância, todo aquele discurso que vinha da sustentabilidade, ele começa a virar chave e trabalhar de uma maneira muito mais específica dentro das ações. E se desdobram nessa questão do ESG. Então, dentro da perspectiva do mercado financeiro, e a gente vai ver que mais adiante também teve uma virada de chave, quando um negócio busca formas de reduzir, mitigar ou zerar os seus impactos no meio ambiente e construir um mundo mais justo e responsável, né, tanto para as pessoas como para o planeta, ele começa a adotar ações mais éticas e mais transparentes, e ele começa a ter um novo, que a gente chama direcionamento de mercado. Porque quando eu falo em posicionamento de mercado, eu fico parada no mesmo ponto. E às vezes as empresas querem ganhar mercado ou querem ganhar um destaque e elas não pensam como elas podem agir de uma maneira genuína, de uma maneira muito pura e verdadeira, sem desprendido de muita coisa. Como é que eu posso fazer essa entrega e trabalhar isso de uma forma muito mais direcionada? E aqui a gente utiliza o termo direcionamento de mercado. Como ela está ganhando espaço ou como ela se destaca, né, fazer diferente dentro desse processo. Então, de uma maneira assim muito simples e muito básica, trabalhando o ESG, né, a parte do E, do environmental, que entra dentro dos recursos ambientais, os recursos naturais, redução das emissões dos gases do efeito estufa, eficiência energética, mitigação de poluição, gestão ambiental, né, de resíduos efluentes, enfim.
Quando a gente trabalha com a questão social, a gente trabalha com implementação de políticas e relações de trabalho, inclusão e diversidade de gênero, engajamento dos funcionários, treinamento de força de trabalho, direitos humanos, relações com comunidades, privacidade e proteção de dados, valorização das pessoas e humanização. E na esfera do G, da governança, independência do governo, do conselho, políticas de remuneração da alta administração, diversidade na composição do conselho de administração, estrutura dos comitês e de auditoria fiscal, ética e transparência. Então, se a gente for olhar bem e de uma maneira assim, muito se deslocando, né, se distanciando dessa realidade, a empresa que se propõe a trabalhar com ESG, ou que ela enxerga essas ações como importantes, ela acaba organizando a sua casa, ela acaba colocando cada coisa no seu lugar, e com isso ela consegue enxergar o que ela precisa melhorar. Então, muitas empresas já fazem produtos, né, e ações super bacanas e que têm essa pegada mais sustentável, mas às vezes elas nem têm percepção de si ou elas não comunicam isso para o mercado. Então, o ESG ou as práticas de ESG, elas servem justamente para isso. O que eu estou fazendo e como é que eu posso melhorar o que eu estou fazendo? Como é que eu posso ampliar essa visão de mundo e trabalhar isso de uma maneira muito mais assertiva, eu acho que é a palavra, que coloque realmente esse termo do desenvolvimento sustentável, que a gente viu como nasceu lá atrás, muito mais abrangente, muito mais pontual e muito mais impactante no ponto de vista positivo, né? E aqui eu trago alguns dados para vocês, que às vezes, assim, até assustador. Quando a gente vê, esse foi um estudo que foi feito de 2020 para 2021, foi feito um estudo que eles trabalharam com quase 2.000 conselheiros no mundo todo, ok? E 50% das empresas na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, elas tinham o ESG como um norteador para impacto nas empresas, ok? No Brasil, nesse mesmo período, o número estava entre 10% a 15%, sendo que desse pequeno percentual, 60% delas queriam investir em ESG para se tornar na questão do marketing, para trazer mais visibilidade, dizendo, ok, eu sou uma empresa que me preocupa com o planeta, eu sou verde, eu sou consciente, e que as ações não eram estruturadas, ou que não tinha essa visão abrangente de como trabalhar com isso. E aí esse estudo foi super bacana também, que está mostrando e está revelando como essas tendências acabam se desdobrando dentro do mundo corporativo. As iniciativas mais visadas, né, que tinham mais perspectivas. 79% das empresas, elas trabalhavam com a questão do compliance e governança, 76% gestão de resíduos sólidos, 68% criando comitês de governança, 61% apoio emergencial para a questão do Covid, isso a gente estava bem no meio da pandemia, 60% dando apoio à sua comunidade de entorno, então entra um pouquinho da questão da responsabilidade social, 57% preocupado com a questão das políticas de equidade, aí que entra gênero, raça, enfim, né? 46% equidade de raças e 31% na questão da LGBT. E aí, quando a gente olha esses números, a gente vê que tem uma preocupação muito grande com a questão da ética, uma questão muito grande, né, com essa questão da governança, de como se posicionar, e tem várias ISOs, né, certificações que trabalham isso muito dentro das empresas, mas não é trabalhada de uma forma harmônica, ou não é trabalhada a sustentabilidade na esfera como um todo. Lembra que eu comentei com vocês lá que a gente não tem que fazer a sustentabilidade nas intersecções. E o mais engraçado, assim, o que a gente, né, engraçado no ponto de vista chocante, ok? Que o ESG, ele se tornou novidade, ou está sendo revelado agora, ele foi criado em 2004, 2005, e surgiu agora para 2020 dentro da nossa perspectiva enquanto empresários no Brasil. Então, 23% dos sócios e proprietários das empresas era novidade, nunca haviam falado em ESG, não sabiam o que significava isso. E 11% desses presidentes, né, de conselhos e CEOs, presidentes de empresas, eles também não tinham a mínima ideia. E na virada de 2019, se não me engano, para 2020, houve uma procura de 2020 para 2021, houve uma procura de 6 vezes mais dentro do Google para saber o que significava ESG e como trabalhar isso.
Então, a gente vê que está tendo realmente uma mudança de postura, uma mudança de visão de como se tornar, né, uma empresa sustentável. Então, as três principais razões, né, para que a gente possa trabalhar nessa questão, por que uma empresa deve colocar um ESG em prática? Engajamento dos investidores e o comportamento dos consumidores que estão levando as empresas a se reinventarem. Então, nós, consumidores, nós temos um potencial muito grande, uma força muito grande para que a gente possa cobrar dessas empresas essas posturas mais éticas e mais sustentáveis. A regulação, né, força. Cada vez mais os tópicos de ESG nas agendas de investidores, então começou lá atrás e isso está cada vez mais latente. E o ESG tem sido um sinal particularmente eficaz, alfa, né, que eles chamam o máximo, de geração de retornos de mercado. Então, as empresas e os investidores estão buscando empresas que trabalham com esses produtos mais inteligentes, mais sustentáveis, e que isso tem um impacto positivo, claro, na vida das pessoas e na vida do planeta. Então, a empresa que se torna verde e a empresa que busca essas ações de sustentabilidade, realmente elas têm uma outra pegada num contexto geral e se sobressaem. Então, quais os caminhos, né, para uma empresa se tornar sustentável? O que eu preciso fazer? Quais são as diretrizes? Né, o que eu preciso colocar isso em prática? O primeiro ponto é trabalhar de uma forma muito verdadeira. Então, aqui a gente chama atenção com a questão do greenwash, ou seja, né, resumindo de uma maneira muito mais, né, muito prática, é a velha propaganda enganosa. Então, ela ocorre quando uma empresa ela tenta promover discursos, propagandas, campanhas, se colocando como sustentável, mas, na verdade, esse discurso não compactua com a prática dela. Isso é congruência. Uma empresa tem que ter congruência daquilo que ela pensa, daquilo que é valor dentro do processo dela e o que ela está se comprometendo, e aí ela faz essa entrega. Então, não adianta eu ter aqui, né, a fotografia, eu tenho uma indústria que está poluindo, eu pinto a chaminé de verde. Isso é propaganda enganosa. E isso pode ser aplicado para qualquer coisa. Então, tanto para empresas, indústrias, organizações de terceiro setor, governos, políticos, enfim. Então, a gente tem que ter essa autenticidade e essa marca verdadeira na hora que você vai fazer esse processo. E o mundo, ele precisa muito dessas empresas com esse propósito mais sustentável. Porque, mais uma vez, nós, consumidores, nós estamos cada vez mais exigentes, né, mais seletivos, e o mercado está exigindo também. Então, para fazer investimentos em empresas, a gente começa a perceber, né, que o mercado vai dar dinheiro para projetos que tenham essa visão, né, que tenham isso como peso na balança. Saiu no ano passado, se não me engano, foi em setembro. Setembro ou agosto. O Bradesco não vai financiar mais projetos, ele fez todo um cronograma de investimentos, projetos que não estejam alinhados ao ODS 13, que é a questão do aquecimento global. Então, eles querem investir em projetos verdes, que ele fez um horizonte 2040, 2050, mas ele quer antecipar ao máximo que ele puder trazer, né, para mais para perto da realidade, essa questão. Então, empresas ou projetos que pensam ou não pensam, né, no meio ambiente, que só pensam no lucro, esse tipo de empresa está perdendo espaço e vai perder investimento também. Tanto para produtos inteligentes, né, que os nossos consumidores temos essa força, como o próprio investimento do mercado vai acabar cortando e vai acabar tirando. E aí, se a empresa ficar nesse posicionamento de mercado, e aqui eu chamo a atenção para isso de novo, o mundo está fluindo e o mundo está acontecendo em exponencial, ok? Que hoje a nossa realidade é exponencial e essa empresa continua parada no mesmo lugar. E ela vai virar lenta, vai virar pó. Então, as empresas, elas precisam trabalhar por uma causa maior, elas precisam trabalhar por um propósito. E aqui é que entra essa questão do capitalismo consciente, essa empresa que pensa ou tem uma visão de futuro mais abrangente, muito mais completa, que se preocupa de verdade, não simplesmente pintar minha chaminé de verde, ok? E dizendo eu sou verde sustentável, mas que se preocupem de verdade com a sociedade e com a comunidade onde ela tá sendo inserida, onde ela está impactando e como ela vai estar reproduzindo isso. E aí eu chamo a atenção também aqui para um ponto, dentro dessa concepção, que para a gente colocar isso em prática, né, ter essa pegada, nós precisamos de líderes, ou nós precisamos de gestores, e eu puxo isso aqui também para as pessoas. Quando a gente fala em ODS, por exemplo, a gente tem esse compromisso com a sustentabilidade enquanto pessoa física, pode ser, trabalhar todos nós dentro da sua esfera, como ter o teu trabalho como uma oportunidade de construção de um futuro melhor. Então, o que eu posso fazer dentro do meu quadrado, ok? Que eu posso tornar, às vezes, eu vou transformar o mundo, não vou, mas o meu colega que está do meu lado, ou a minha residência, ou a minha comunidade. E aí é bacana, quando a gente trabalha nessa questão dessa liderança, ou desse gestor, desse empresário, empreendedor, buscar essa autenticidade. O que significa isso? É viver
pelo propósito. Então, eu sei qual é o meu compromisso no mundo, eu sei para que eu tenho, né, a minha responsabilidade, e eu trabalho isso transformando esse mundo num lugar melhor. E aí a gente chama, né, que essa autenticidade é essa marca própria. Temos bons líderes dentro, né, do próprio Brasil, às vezes dentro da nossa própria comunidade, nossa cidade, a gente pode se espelhar em bons líderes que eles não pensam em si, eles não pensam o que eu posso tirar vantagem disso. Bem pelo contrário, como é que eu posso estar entregando isso? Claro que pensando no lucro, ok, porque a empresa que está no vermelho não pensa no verde, mas eu não pisar nas pessoas ou eu não degradar o meio ambiente para conseguir aquilo que eu quero ou deixar a minha empresa dentro de um fluxo de caixa positivo, né? A questão do autoconhecimento, integridade moral e espiritualidade, então a gente está falando de planeta, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de paz, de prosperidade, de parcerias, a gente tem que ter empatia, e isso tudo tem que vir do ser humano, tem que estar dentro do ser humano, trazer esse divino para nós dentro da nossa ação, trazer essa luz ou iluminar a nossa vida, iluminar a todos que estão ao nosso redor também. E aí o verdadeiro poder, quando a gente descobre isso, que está no amor e no cuidado, isso são valores femininos. Todos nós, homens e mulheres, temos esse valor. E o mundo cada vez mais, e se a gente ligar a televisão, nesse momento a gente vai perceber isso, que o mundo precisa de ações que sejam colaborativas, que sejam ações altruístas. Eu não preciso de mais ações egoístas, ou como eu vou ganhar, ou como eu vou acumular, ou como eu vou reter para mim. Bem pelo contrário, o verdadeiro poder é quando a gente jorra isso para fora e transcende além do nosso ser. E aí o impacto positivo no mundo dessas empresas. E a questão dos valores, aí eu trabalho muito essa questão dos valores humanos, né, os valores morais, porque às vezes é difícil fazer escolhas, ok? Então eu preciso realmente colocar a minha empresa em prática, mas quando a gente fala em sustentabilidade, é pensar no futuro. Às vezes eu vou colher aquele investimento que eu estou fazendo agora, mais adiante, e muitas empresas querem ser imediatistas, eu preciso eu investir no almoço e eu quero ter o meu resultado no final do expediente, não é assim que acontece. Você tem que jogar essa semente e você tem que regar essa semente para que ela aconteça. E essa é uma importância muito grande que as empresas têm, pelo seu contrato social. Aqui é uma responsabilidade. A empresa tem um contrato social, esse contrato empresarial é o contrato com a sociedade. O que ela está entregando, o que ela está gerando, o que ela está proporcionando. E o papel dela é fundamental nessa transformação. E estar atento a essas demandas ou dores da humanidade, que é essa questão de empresa com propósito e trabalhar por uma causa maior. Então, seja ela a causa da fome, a causa da degradação da biodiversidade, a questão da questão climática, enfim, cada um tem a sua conexão, cada um é tocado de um jeito dentro do coração daquilo que tem que fazer. Nós temos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável para a gente escolher e se aperfeiçoar em cada um deles. Então, como eu posso estar contribuindo, como eu posso estar gerando cada vez mais valor para o mundo. E aí sim, essa busca constante do desenvolvimento pessoal e profissional, que é uma construção. Então, e a liderança não significa só um cargo de chefia, ok? Então, como eu posso, às vezes, tomar voz, ou dar a minha voz, e fazer a minha voz, como eu estou fazendo nesse momento para vocês, ok? Entregando um pouco de mim, aquilo que eu acredito, e como isso pode tocar a alma de cada um de vocês, e como se transformar um pedacinho que seja em alguma ação positiva, eu já realizei aquilo que eu tenho que realizar. Então, a gente reverberar isso para o mundo. Buscar esse autoconhecimento, ou essa conexão com a nossa natureza mais pura, essa natureza humana, e como é que a gente pode trabalhar isso para o mundo que está ao nosso redor. Porque quem está bem consigo não faz mal para um outro ser humano e não faz mal também para o planeta. E aqui a gente já partindo para o encerramento e pensar um pouco mais, né, que essa questão de investir em ESG, existe uma polêmica muito grande, virou modismo, só que existem alguns indicadores, e aí o mercado, a gente está falando de economia, mudança de postura, ok? Que o ESG não se trata apenas de uma tendência passageira. As ações, a adoção de práticas, né, de ESG é uma nova realidade, sobretudo nesse mundo pós-pandemia. Seja por exigência do mercado, com consumidores mais exigentes e vigilantes, seja pela necessidade de adequação aos critérios dos investidores financeiros. A sustentabilidade empresarial, e aqui entram, né, as políticas de Agenda 2030 para desenvolvimento sustentável, junto com as práticas do ESG, ela deve levar em consideração o progresso social, a preservação ambiental e o crescimento econômico, assim como suas interfaces. Então a gente está falando aqui do Triple Bottom Line, que é a nossa questão da sustentabilidade, mas integrando a isso a questão de, nesse processo, todas as outras partes, que seriam as partes interessadas, que são os multi-stakeholders, ok? Que agora a gente tem que fazer gestão por multi-stakeholders, e aí entra a questão do capitalismo consciente de novo, é pensar no todo, é pensar no planeta, é pensar como é que eu posso impactar isso de uma maneira geral.
A questão da governança, e entra ética, transparência, como eu posso ser íntegro, não dar suborno, não fraudar, né, licitações, respeitar os meus colaboradores, os meus acionistas, e trabalhar com a questão da inovação. E aqui a gente, bem pontualmente, pode dar uma pincelada na questão da economia circular. Então, anda tudo junto, anda tudo casado. Mais uma vez, a gente não faz a sustentabilidade nas suas intersecções. A gente faz ela de uma maneira conjunta, de uma maneira única, porque nós estamos num único planeta e não existe um plano B. E aí, para encerrar, eu gostaria de agradecer muito vocês pela oportunidade de estar aqui conversando, e a gente está batendo esse papo agora em relação à questão da sustentabilidade. E eu queria deixar para vocês o meu propósito, ok? O que me move, o que dá sentido à minha vida e à minha existência. Eu sigo meu propósito de ajudar as pessoas a encontrarem a sua natureza interna, para que possam ocupar de forma equilibrada o lugar que lhes corresponde como verdadeiros seres humanos na natureza externa. Então, a gente deve trabalhar a sustentabilidade. Eu trabalho com mentorias de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, porque eu acredito muito no potencial do ser humano e como a gente tem esse poder maravilhoso, criativo, esse poder, né, divino, que a gente tem um pedacinho do divino dentro de nós, ok? Eu não estou falando de religião, estou falando realmente de espiritualidade, daquilo que é mais sagrado, essa luz que existe dentro de cada um de nós. E aí, dentro desse processo, como é que a gente pode fazer projetos ou como a gente pode trabalhar em prol do outro? Entregar. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe de outras pessoas, da espiritualidade, do universo e do planeta. E é isso. Muito obrigada. Estou aberta agora às perguntas de vocês. Temos alguns comentários aqui no chat. O Ângelo falou um pouquinho de como é lá. Ângelo, você é de onde? Ah, aqui embaixo, do Moçambique. Ah, é legal. Então, ele disse aqui, no meu país ainda enfrentamos uma luta gigantesca com muitas empresas para enveredarem, pelo caminho da sustentabilidade. Ele disse também que as empresas acabam alinhando pela sustentabilidade apenas para não serem legalmente sancionadas ou porque sofrem pressão da sociedade civil para uma mudança de atitude. Uhum. E aí ele disse que em Moçambique, a autoconsciência empresarial e industrial relativamente à sustentabilidade, em particular na sua dimensão ambiental, ainda é fraquíssima. Uhum. Legal. Tem mais alguma coisa que apareceu agora? Ângelo, se você quiser abrir o microfone e falar também, fique à vontade. Então, ele disse aqui que as lideranças falham no aspecto da sustentabilidade. Felizmente, está a emergir uma sociedade civil cada vez mais pressionante que tem obrigado o governo e os diferentes líderes e empresários a envolverem as comunidades na tomada de decisões sobre os impactos que as atividades econômicas causam ao meio envolvente. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais algum apontamento? Apareceu aqui. O Valdenildo. Existem mensurações de como estão os compromissos das empresas em relação às ODS? Em relação à sustentabilidade como um todo, ok? Sim, algumas empresas já estão, e vem cada vez mais aumentando o número, em relação aos relatórios de sustentabilidade. Então, eles fornecem informações a respeito de ações, de investimentos, de resultados em relação à questão da sustentabilidade. A Agenda 2030, e aí o que acontece hoje? É feito tudo muito em pedacinhos. Na verdade, as empresas nem conseguem entender como é que eu consigo colocar os ODS em prática. A gente nós, enquanto pessoa física, às vezes a gente não consegue, acho que é uma coisa muito longe, uma coisa muito ampla e que não diz respeito à minha ação em específico, né? Eu até estava comentando com a Elisa um pouquinho antes de entrar, que eu tenho no canal do Instagram da Arpia Meio Ambiente, que eu coloco lá ações, então o que eu posso fazer do ODS 8, o que eu posso fazer do ODS 1, às vezes doando uma cesta básica, né, trabalhando ou se doando dentro de projetos, a gente pode estar criando isso. E eu vejo uma tendência cada vez mais forte por exigência desse, entre aspas, modismo, algumas coisas são positivas, ok?
que o ESG está trazendo para que as empresas se voltem e tenham essa pressão do consumidor para que coloque isso em prática. Então, é através dos relatórios de sustentabilidade que a gente pode perceber essas ações e a gente pode cobrar também das empresas. Eu sempre faço isso, eu ligo para as empresas quando eu acho que tem alguma coisa errada, eu digo por que eu estou ligando e qual é o posicionamento que ela poderia estar assumindo, já que ela tem essa postura, que ela poderia estar entregando algo a mais, tá? Porque às vezes as empresas nem se tocam, ok? Tem tanto problema para resolver que não se tocam dessa entrega que é maravilhosa. Bom, fui eu, Valdenildo, que coloquei a questão, mas era num outro sentido. Eu levantei a mão. É mais no atendimento. Eu sei que as empresas maiores, algumas estão fazendo seus relatórios de sustentabilidade, mas não é nesse sentido. É de que, mundialmente, tem se colocado, por exemplo, que o surgimento da Agenda 2030 foi decorrente dos 8 objetivos dos ODMs, entendeu? Que não foram atendidos, não foram cumpridos pelas grandes nações, ou pelas pequenas também, de uma maneira geral, tanto local quanto internacionalmente. O meu questionamento é se, de fato, existem mensurações no cumprimento, no atendimento de relatórios internacionais de que as organizações ou empresas estão atendendo ou não, em parte, aos ODS, ao cumprimento, ao que foi dado como meta de cumprimento dos ODS. Entendeu? Era nesse sentido o meu questionamento. Por quê? Porque, por exemplo, a gente vê a própria ONU, a Unesco também, quando se fala em educação, de que as nações pouco têm dado resposta ao que foi postulado lá em setembro de 2015, e que a partir de 1º de janeiro de 2016 começou a vigorar, de fato, a agenda. Pouco tem sido os resultados, tanto que criou-se a década da ação, para ver se em 10 anos isso de fato vai se concretizar. E aí a minha pergunta é se existem mensurações de que, por exemplo, as organizações estão contribuindo, por exemplo, do que foi colocado como meta, ela atingiu 10%, 15%, entendeu? É nesse sentido. Perfeito. Por quê? Porque com a pandemia houve uma derrocada de ações. Então, pior do que isso. Porque, assim, ó, existe sim, ok? Mas esses relatórios, eles não são obrigados às empresas, ok? Isso os relatórios de sustentabilidade que está dentro, vamos chamar assim, de competência, dentro da esfera das empresas. Os governos, sim, precisam apresentar os seus relatórios de sustentabilidade dentro dessa agenda da 2030 da ONU, dos ODS, explicando quais foram as ações, quais são as políticas públicas, o que eles estão colocando realmente em prática, para que cada meta daquelas 169 estão sendo cumpridas ou não, dentro da adequação de cada país, tá? O que acontece, e eu escrevi um artigo bem recente sobre isso, que é a Agenda 2030 no Brasil. E nos últimos anos, né, eu fiz um estudo de tudo. O que a Agenda do Brasil 2030 fala, ok? Aí foi implementado de 19 para 20, 2019 para 2020, um plano estratégico de retomada da economia para a próxima década, que é essa década que a gente está vivendo agora, um decreto federal, e comparei com um relatório que foi feito no meio do ano passado sobre aplicabilidade. Então, o que eu fiz? Eu vi o que as nossas metas, quais eram os nossos compromissos enquanto Brasil, o que esse plano de reestruturação da economia no pós-pandemia mostrava e o que o relatório está colocando. Estarrecedor, porque dessas ações todas que a gente trabalhou, isso está bem explicado em cada ODS dentro do artigo que eu escrevi. Nós ou estabilizamos ou nós regredimos, ok? E aí vou dar um exemplo em relação à questão de biodiversidade e preservação. A questão da flexibilidade que está acontecendo com o licenciamento ambiental, isso é um retrocesso, ok? Então, a gente está deixando a régua, né, um pouco mais frouxa. Aquele compromisso que você bem colocou, tá, tem que fazer tudo o que eu tinha colocado em compromisso em 2015, eu tenho que resolver agora, já estava difícil. Com essas questões, parece assim que a gente está ficando um pouco mais longe. Mas existe, sim,
esses relatórios, a gente pode acompanhar pelos sites governamentais, e depois, se quiser, eu disponibilizo para a Elisa, e aí ela passa para vocês esse relatório do que está sendo feito e onde é que a gente pode, principalmente na questão da vigilância, né, da questão de estar mais participativo, que a gente pode estar fazendo essas cobranças para que a gente consiga alcançar isso, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Tivemos só aqui 2 comentários. Não foi a pergunta do Valdenildo. E a Fabiana, que colocou que a exposição maravilhosa, parabéns, como do seu propósito de vida. Lindas palavras. Obrigada. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Elinaldo também parabenizou. Maria Luísa levantou a mão. E o Ângelo também. Pode, se quiserem abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deste lado já é boa noite, mas é boa tarde. Eu gostei muito da exposição, muito bem concebida. Eu só queria acrescentar que neste processo com as empresas seria talvez conveniente, ou melhor, associar a questão da educação, porque muitas vezes criamos um fosso e esquecemos que as empresas, elas funcionam com os seres humanos. E há uma falha aqui entre aquilo que é a escola, diríamos assim, não é? E a empresa ou a indústria. Uma vez que já nos formamos. Eu acho que seu microfone está falhando um pouquinho. Tá falhando um pouquinho. Quando passamos para a empresa, digamos, já está a falhar. Eu não consegui ouvir, ele está Consegue falhando. ouvir? Consegue ouvir? Agora sim, agora sim. Vou escrever. Continua a ver? Sim, eu estava a falar da continuidade em relação à questão da educação. Acho muito importante. Sobretudo aquela educação, diríamos, não formal ou informal, em que tivéssemos esta formação contínua dos nossos funcionários, nossos líderes a nível das empresas, para tomar a peito e com mais responsabilidade a questão da sustentabilidade. Porque muitas vezes o lucro cega. E é aí onde nós falhamos. Eu ouvi muito bem no princípio quando dizia, nós não podemos olhar só para um aspecto daquelas interseções. É preciso que elas estejam interligadas, não só uma questão de conceito e teoria, mas da prática. Porém, nós, quando chegamos a este ponto, parece que isolamos. Não podemos pensar em tudo naquelas 3 dimensões, a social, econômica e ambiental. Se a educação ali está ausente. Então, eu queria desenvolver esta ideia de que era preciso que também começássemos a pensar na questão educação, não é? E a formação contínua para os intervenientes, sobretudo na classe empresarial. E muitas vezes, quando já há sucesso na empresa, esquecemos tudo o resto. E é aí onde vem os maiores prejuízos. Obrigado. Não, é maravilhosa a tua fala, sabe? Não, é maravilhosa a tua fala, sabe por quê? Isso me levou a estudar muito, ok? Dizer por que não funciona, por que não funciona, por que não vai mais adiante a sustentabilidade ou na necessidade que ela precisa, né? E aí você traz um ponto aqui, que é a questão realmente dessa educação ou dessa capacitação das lideranças. E eu tenho trabalhado muito com mentorias para líderes, principalmente no sentido de resgate da natureza humana. E aí você colocou, às vezes, o lucro cega, às vezes os problemas, né, aquela rotina. Nós, se olhar, fazer uma avaliação agora da nossa própria vida, a gente às vezes nem consegue pensar no planeta, a gente está tão envolvido e absorvido nisso. Então, eu tenho trabalhado muito com essa liderança consciente ou liderança com propósito, com mentorias para energizar liderança,
e ensinar a sentir o que realmente toca, o que realmente faz sentido para a gente, porque a gente brinca de Matrix, ok? Tudo que a gente está fazendo aqui é brincando de Matrix, esse mundo não é real. E a gente vai embora e a gente tem que deixar o nosso legado aqui, a gente tem que deixar a pegada da nossa alma e se entregar de alma para isso, né? Então, você tem toda a razão e é muito importante, eu tenho me dedicado muito nessa questão, porque as lideranças precisam aprender a entender o que é o valor humano, o que é um ser humano, o que tem que sentir e qual a importância da sustentabilidade para a manutenção da própria vida dela. Que foi o que eu coloquei, se eu sou um ser humano inteiro, se eu me entendo, se eu estou pleno, eu não faço mal para um outro ser humano, e aqui entra a humanização das empresas, ok? E eu também não faço mal para o planeta, que são as ações de sustentabilidade que ela pode estar fomentando e pode estar cada vez desenvolvendo mais. Okay. Obrigado pelo remate. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Tranquilo. Sobre a pergunta a partir das 15 agora, serão as apresentações de trabalho, e aí vocês poderão acessar também os trabalhos lá pela plataforma. Tá? E mais alguém tem mais alguma pergunta sobre a palestra? Gostaria de compartilhar alguma experiência, alguma vivência? Não? Acho que podemos encerrar. Não, perfeito. Encerrar, então. Eu deixo o meu endereço do LinkedIn, ok? Gisele Victor Batista, lá eu publico muita coisa e falo muito para as lideranças e estou lá, né, tentando colocar e fazer voz para que a gente realmente tenha essa possibilidade de construção conjunta, participativa, colaborativa, que é da nossa natureza, ok? Que a gente consiga transformar isso tudo num mundo legal.